O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e como eu tinha falado para vocês no episódio 96, né, vou trazer finalmente aqui o primeiro episódio de um especial sobre o livro Meu Filho Dahmer, né, escrito pelo Lionel Dahmer. E antes de começar, amigos, postei para vocês aí anteriormente um mini episódio, né? E vou postar esse episódio aqui que em seguida terá uma segunda parte, tá? Eu já fiz episódios baseados em livros, né? Eu fiz com o livro Columbine, escrito por um jornalista, e você que me acompanha aqui no Crimecast deve ter ouvido aí, se eu não me engano, foi um especial em 3 episódios. E eu faço esses episódios baseados em livros, amigos, porque eu acredito que há casos que um livro ele te dá uma profundidade maior, né, sobre outros aspectos, né? Quando a gente pega ali o livro Columbine, por exemplo, que conta ali toda uma história baseada em vários personagens dessa história real e que foi algo ali que marcou, você consegue entender todas as nuances das pessoas que estão envolvidas e como as pessoas que foram atingidas, né, como elas conseguiram lidar com aquilo. No caso do Jeffrey Dahmer, é um caso também de repercussão enorme, né, que já tem bastante tempo, mas eu vejo pouco se falar sobre esse livro. Então, nesse livro, a gente tem uma perspectiva do pai, né, do pai do Jeffrey Dahmer, e a gente vai, como eu fiz no Columbine, eu vou ler alguns trechos e caso você tenha interesse em ler o livro, né, e adquirir o livro, eu vou deixar links na descrição do episódio, como fiz com o do Columbine, mas lembrando, não é um episódio patrocinado, né? Quem sabe um dia eu consiga aí trazer episódios patrocinados, mas esse, tanto Columbine como esse, não são episódios patrocinados. Eu trago aí para vocês, né, por uma questão de informação realmente e de conteúdo que é muito interessante para vocês que gostam do tema, né? Então é isso, amigos, a gente vai pro episódio 97, né? E, obviamente, eu vou só introduzir aqui a história, né, do Jeffrey Dahmer, que vocês sabem é um dos serial killers mais famosos, né, que teve maior repercussão de vários serial killers nos Estados Unidos. Fazer aqui uma introdução para a gente relembrar ali todo o chocante caso, né, que ocorreu em Milwaukee. E depois, né, em seguida, eu já passo para vocês ali com trechos do livro, tá? Era 22 de julho de 1991, quando Jeffrey Dahmer foi preso pela polícia de Milwaukee, Wisconsin. Em uma noite de verão tranquila, os policiais foram até o apartamento do jovem Jeffrey Dahmer. Vários policiais saíam e entravam no local sob o olhar curioso dos moradores e de repórteres. Algum tempo depois, o tenente Roosevelt Harrell deu a seguinte declaração, abre aspas,
estamos investigando um homicídio que ocorreu no prédio do bloco 900 da North 25 Street. Temos uma pessoa sob custódia. Há uma grande possibilidade de haver mais homicídios. Estamos investigando se essa pessoa pode estar envolvida. Fecha aspas. O apartamento de Dahmer ficava no Oxford Apartments. Relatos de jornalistas que foram ao local diziam que se tratava de um apartamento bem pequeno e que não tinha nada demais. A cozinha era junto com a sala, ou seja, de um lado do cômodo ficavam móveis de sala, como sofá, carpete, um quadro na parede e uma mesinha de canto, e do outro ficava a geladeira, o fogão e uma pia. À direita da porta de entrada do apartamento ficava o quarto e um banheiro. A notícia se espalhou rapidamente e cerca de 24 horas depois estampava as capas dos jornais. Matérias de capa como essa, abre aspas. O horror revelado, 11 caveiras encontradas, suspeito confessa, fecha aspas. Apenas 4 dias depois, no dia 26 de julho, Dahmer confessa os crimes. E aí, amigos, eu vou explicar para vocês aqui, aliás, relatar para vocês o que foi encontrado naquele dia, no dia 22 de julho, no apartamento do Jeffrey Dahmer, que era, se vocês lembram, se vocês assistiram a série que já teve na Netflix, né, sobre o caso do Jeffrey Dahmer, e se vocês já assistiram documentários, era um apartamento simples, né, que ficava ali numa área com vários apartamentos, e tudo isso que eu vou falar agora, né, inclusive aí realmente coisas inacreditáveis, né, para se ter num apartamento daquele, num local onde ele era rodeado por outros apartamentos, né, ou seja, ele não estava isolado, né, numa casa isolada. É inacreditável o que se encontrou lá nesse apartamento. Olha só, no apartamento foram encontrados 7 crânios e 4 cabeças decepadas, 2 corações humanos, um torso no freezer e um saco cheio de órgãos e carne humana, 2 pênis cortados e preservados e um escalpo mumificado, além de 3 torsos sendo dissolvidos em um tambor de 200 litros de ácido. Também entraram no registro dos legistas que investigaram o caso. Entre 1978 e 1991, o serial killer matou 17 homens e garotos, geralmente atraídos à sua casa e depois dopados, antes de serem mortos e terem seus corpos desmembrados e partes serem guardadas na geladeira. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato em 1978, quando já morava sozinho, ainda em Ohio. A vítima foi Stephen Hicks, de 18 anos, que aceitou ir à casa de Dahmer para beber, onde foi atingido por um haltere de 5 quilos. Enquanto a vítima estava inconsciente, ele o estrangulou com a barra do haltere. Depois, ele dissecou o corpo no porão, dissolvendo a carne em ácido e destruindo os ossos com uma marreta. Os assassinatos de Dahmer seguiram padrões semelhantes, com jovens atraídos em bares gays ou em locais de prostituição, que eram levados à sua casa, sedados e depois do sexo, estrangulados, antes de terem seus corpos desmembrados. Então, amigos, a gente sabe, né? O caso do Jeffrey Dahmer é um caso muito chocante. Foram constatados, né,
17 vítimas, né? E ele confessa, isso é uma parte também muito interessante do caso do Jeffrey Dahmer, que ele confessa de uma forma muito natural, né? Quando a polícia chega ao prédio dele no dia 22 e encontra tudo, ele já decide confessar, assinar inclusive, né, uma confissão, e é aí que o pai dele contrata um advogado para tentar de alguma forma ajudar ele ali, já que ele estava ali confessando crimes terríveis, né? Inclusive tem um documentário mesmo também na Netflix, não a série, né? Tem um documentário dentro da Netflix que eles contam, né, que esse advogado que já tinha representado Dahmer por algum problema de agressão sexual anteriormente, ele contrata uma advogada para conversar com o Dahmer e extrair algumas coisas, né? Mas isso é tema para um eventual novo episódio sobre o Jeffrey Dahmer. A gente vai passar aqui para o livro e dizer para vocês que o nosso foco é o livro do pai e o que ocorreu com o Jeffrey Dahmer quando ele era uma criança, né? Quando ele foi crescendo ali, criança, adolescente, né? Então, eu já vou passar aqui para os trechos no livro, tá? O livro, ele tá como foto da capa, né? O livro que é da Dark Side. Esse livro eu não comprei, né, com eles, eu comprei em outro site, em outro aplicativo de compras, né? Que eles estavam com uma promoção legal. Se eu não me engano, eu comprei por menos de R$50 esse livro. E já há muitos meses que eu venho dizendo para vocês o meu interesse de fazer um especial baseado nesse livro. Porque conteúdo sobre o caso do Jeffrey Dahmer realmente tem bastante, né? Mas a gente vai focar nessa parte desse livro que é justamente o que eu já falei para vocês ali, o ambiente, né? E como o Jeffrey Dahmer cresceu, e escrito pelo próprio pai dele, né? O livro Meu Filho Dahmer diz o seguinte: as memórias do pai de um serial killer. Eu vou deixar também fotos para vocês lá no Instagram do Crimecast, fotos que estão no livro, e vocês vão poder ter uma noção aí e ver mais algumas fotos, né? Então, o primeiro trecho que eu vou ler para vocês aqui estou inclusive até com o livro na mão aqui e falando para vocês, tá? Ele tem um primeiro trecho que é o seguinte, que eu quero destacar para vocês. Isso é algo escrito aqui no começo do livro. O pai do Jeffrey Dahmer diz o seguinte: desejo que algo de positivo possa surgir de todo o sofrimento causado pelas ações de Jeff. Pensando nesse desejo e movido pela mais sincera compaixão, pretendo doar uma parte dos lucros da edição americana deste livro, publicada em 1994, a fim de beneficiar as famílias de suas vítimas, embora nenhuma doação possa reparar tamanha perda. Espero que o pouco que faço ajude essas pessoas de alguma maneira. Então você vê que essa versão, a versão americana, né, ela já é bem antiga também. Ela foi feita em 94, cerca de 3 anos depois do Jeffrey Dahmer ser preso, né? E aí no prefácio, né, a edição brasileira tem um outro trecho que eu quero destacar para vocês. Lionel Dahmer, pai de Jeffrey Dahmer, entrega neste livro um relato cru e confessional, onde tenta compreender e documentar os acontecimentos que habitam sua memória paterna. Em sua rotina, ao desempenhar seu papel de pai, sempre buscou garantir que os filhos tivessem o que julgava ser o melhor. Jeffrey cresceu ao lado do pai, da mãe, do irmão e da avó. Fazia todas as refeições e desfrutava de bastante tempo para brincar e estudar. Uma infância saudável em vários aspectos. Contudo, ao longo da vida, embora Lionel e Jeffrey
emulassem uma dinâmica familiar dentro dos padrões considerados normais, com o passar dos anos, um muro cada vez mais alto e silencioso separava esses dois homens e suas origens. Ao longo dos capítulos, Lionel traça paralelos e esmiuça fatos corriqueiros que até então pareciam irrelevantes, em uma tentativa de buscar por qualquer partícula de culpa. Suas lembranças culminam em desespero, tristeza e pesar. Nesse íntimo resgate de memórias, encontra um caminho devastador que, por fim, se mostra incapaz de revelar a verdadeira fome que habitava os olhos e a mente do seu filho. Após isso, amigos, a gente já vai direto para um trecho do capítulo 1, que diz o seguinte: Meu filho Jeff nasceu em Milwaukee no dia 21 de maio de 1960. Veio de uma gestação difícil. Minha esposa engravidou rápido demais, apenas 2 meses após nosso casamento, e nenhum de nós, imagino, estava realmente preparado para a parentalidade. Durante o primeiro trimestre, Joyce sofreu de muitos enjoos matinais e, conforme o tempo passava, esse estado piorou progressivamente, até chegar a um estado tão severo de náusea contínua que isso a impedia de manter qualquer alimento no estômago. Os vômitos incessantes afetaram inclusive sua capacidade de trabalhar. Por isso, ela precisou se demitir de seu emprego como instrutora de teletipo. Ele explica que teletipo era um modelo de máquina de escrever eletromecânica, daquela época lá, que era utilizada para transmissão de dados. Então, a gente já tem essa informação de que a gestação do Jeffrey Dahmer foi muito complicada, fazendo inclusive com que a mãe dele tivesse que sair do trabalho. Depois disso, Joyce ficou em casa, lidando o melhor que podia, não só com as náuseas, mas também com outras doenças físicas e emocionais. Com o passar das semanas, Joyce foi se tornando cada dia mais nervosa. Tudo parecia incomodá-la, sobretudo os sons e cheiros relacionados ao preparo de alimentos vindos da família que morava logo abaixo de nós, no pequeno edifício de apartamentos conjugados em que vivíamos. Para ela, o menor ruído era insuportável e cada odor, por mais normal que fosse, parecia impossível de tolerar. Então isso aqui corrobora, o que eu falei, que foi uma gestação difícil. E aí ele continua. O cheiro da comida de nossos vizinhos parecia azeda para Joyce. A batida de seus potes e panelas intoleravelmente incômoda. As duas coisas a impediam de dormir, o que afligia meus nervos, causando espasmos musculares incontroláveis, o que a angustiava ainda mais. Então, aproximadamente 2 meses antes do nascimento de Jeff, em março de 1960, nós nos mudamos para a casa de meus pais em West Allis, Wisconsin. Contudo, a mudança trouxe pouco alívio à condição física de Joyce. Ela continuou a sofrer de longas crises de náusea e, além disso, havia desenvolvido uma forma de rigidez que nenhum dos médicos que a atenderam foi capaz de diagnosticar. E aí, amigos, eu estou contando isso aqui para vocês porque, por conta dessa gravidez muito complicada, ela vai precisar tomar alguns remédios e isso aí é algo que foi debatido, depois a gente vai entender melhor sobre isso. Remédios que talvez ela não pudesse tomar, mas como a condição dela era uma condição muito ruim para ela mesma, ela passou a tomar esses remédios mesmo estando grávida. Olha só,
Às vezes, as pernas dela se fechavam, travando no mesmo lugar, e todo o seu corpo se enrijecia e começava a tremer. A mandíbula dela se estirava para a direita e assumia um retesamento apavorante. Durante esses estranhos ataques, seus olhos costumavam se arregalar como os de um animal assustado, e ela salivava em profusão, literalmente espumando pela boca. O médico não conseguia encontrar nenhuma razão clínica que explicasse esses ataques repentinos. Ele sugeriu a possibilidade de que não estivessem relacionados ao estado físico de Joyce, mas sim ao mental. Acreditava que estivessem conectados à gestação do primeiro filho. Olha só. Entretanto, era preciso que algo fosse feito. Por isso, ele acrescentou fenobarbital à lista de medicamentos já prescritos. Porém, essa medicação extra não pareceu ser de muita ajuda e a condição emocional de Joyce só piorou. Ela se tornou progressivamente tensa e irritável e se ofendia com facilidade, parecendo sempre furiosa com outras pessoas e com a natureza severa de sua gravidez. Então, amigos, esse remédio, eu vou explicar para vocês qual que é esse remédio aqui, né? Ó, no Brasil, é comercialmente conhecido como o Gardenal. Eu tenho certeza que todo mundo conhece o Gardenal. Olha só, o médico prescreveu Gardenal para a mãe do Jeffrey enquanto ela ainda estava grávida. E é óbvio que a gente não pode fazer uma relação simples aqui, né? O Jeffrey nasceu assim porque a mãe tomou esse tipo de medicamento. É complicado falar isso, a gente não tem aqui um especialista, mas existe aí um ponto, né, que foi debatido sobre esses medicamentos. Mas a gente vai continuar e mais lá na frente a gente vai falar mais sobre essa relação, sobre essa questão dela ter tomado remédios aí que a gente, né, quando você para pensar que imagine uma mulher grávida e o médico, ela está numa condição ali tão complicada para o médico prescrever Gardenal para uma mãe que está gestante, né? Olha isso. O Gardenal, né, só para a gente ter informação aqui completinha, o Gardenal é o seguinte, ele é um barbitúrico, né, utilizado como anticonvulsionante, hipnótico e sedativo. Olha só, seu uso é contraindicado durante gravidez, pois está associado a possíveis malformações do feto. Olha isso. Olha só aqui o que eu tinha falado para vocês sobre essa questão dela tomar esses remédios estando grávida. Os barbitúricos, classe de medicamentos dos sedativos hipnóticos prescritos para Joyce, têm potencial teratogênico, ou seja, produzem alterações em estruturas ou funções do embrião ou feto, além de provocarem sinais de abstinência em recém-nascidos, cujas mães fizeram uso da substância. Então, essa informação aqui, nesse primeiro episódio do especial, é a informação que eu queria destacar para vocês, porque é preciso ter em mente que esse remédio, ele é prescrito. Ele foi prescrito para a mãe do Jeffrey enquanto ela ainda estava grávida. E aí, toda essa informação que eu falei para vocês aqui, ela é uma informação que, se a gente parar para pensar, é algo sério, né? Mas o médico, na época, admitiu prescrever para ela por conta desses problemas, desses espasmos, de toda essa complicação e desses ataques que ela tinha durante a gravidez. Então a gente vai continuar e mais na frente a gente vai falar mais sobre essa questão, né? E aí, como eu tinha lido aqui antes, ele fala, o Lionel Damon, né, ele fala que mesmo após tomar esses remédios, a situação não mudou muito, não ajudou, né? E aí ele continua aqui, né?
Ao longo desse período, fiz o que podia para mantê-la confortável, mas ao mesmo tempo, e hoje me dou conta disso, eu também a deixava sob encargo de meus pais com muita frequência. Eu tinha me graduado pela Marquette University e estava estudando para o mestrado em Química Analítica. Também trabalhava como assistente de pós-graduação. Como resultado, eu passava a maior parte do dia longe de casa, em especial durante os 2 últimos meses de gestação de Joyce. Eu saía às 7 da manhã e não voltava antes das 19 ou 20 horas. Durante aquelas longas horas de intervalo, Joyce era forçada a ficar presa em casa com a minha mãe. Ela sequer tinha carteira de habilitação. Não havia qualquer alívio na rotina. Por isso, se Joyce às vezes reagia com ódio e ressentimento, ninguém se surpreendia com isso. Apesar de tudo, eu ficava perplexo com o que enxergava como uma inabilidade de Joyce lidar com os problemas. Para mim, os ruídos e cheiros do nosso antigo apartamento eram normais, e a situação na casa dos meus pais parecia perfeitamente tolerável. Por que ela estava tão chateada o tempo todo? O que ela achava assim tão terrível? Como descobri depois, era impossível que eu compreendesse a situação de Joyce. O emocional dela se constituía de forma totalmente diferente do meu. Era marcado por picos e vales, altos e baixos. O meu, como recentemente descobri, era e assim permanece, uma planície achatada. E aí, amigos, a gente vai para um outro trecho aqui, que é o momento, né, em que ela tem o Jeffrey, né, que ela dá a luz ao Jeffrey Dahmer. De certa forma, nosso relacionamento nunca se recuperou de todo o dano ocorrido naquele primeiro momento. Nunca evoluiu a partir dali. Então, depois de todo aquele longo sofrimento, o meu filho nasceu. Eu estava em Marquette quando ele chegou. Eram 16h45 e eu estava trabalhando no meu escritório de assistente de pós-graduação quando o telefone tocou. Era minha mãe, contando que papai havia levado Joyce ao Deaconess Hospital, apenas a alguns quarteirões da universidade. Dirigi até lá imediatamente e descobri que o parto de Jeff já tinha acontecido. Então, fui direto ao quarto de Joyce e a encontrei na cama, parecendo exausta, é claro, mas também feliz, pela primeira vez em muitas semanas. Abre aspas. Você tem um filho. Fecha aspas. Foi o que ela disse. Alguns minutos depois, eu o vi pela primeira vez. Ele estava em um bercinho de plástico, seu corpo enrolado em um cobertor azul. Pude vê-lo deitado de lado, imóvel, de olhos fechados, dormindo tranquilamente. Joyce havia dito, você tem um filho, e eu tinha mesmo. Um filho a quem eu daria o meu próprio nome, Jeffrey Lionel Dahmer. E aí a gente vai para um trecho onde o Lionel e a Joyce, eles já voltam a ter problemas novamente. E aí eu tô dando ênfase a isso, amigos, para vocês terem um contexto, né, de como foi essa relação dos pais do Jeffrey, como foi essa questão, né, essa gravidez que foi muito complicada para Joyce, a ponto de o médico prescrever Gardenal, e o que esses remédios podem ter causado no Jeffrey Dahmer. Então isso daí vai ficar como informação para a gente guardar, tá? Então por isso estou lendo essa parte aqui, para vocês terem todo um contexto. E aí o Lionel vai contar aqui que pouco tempo depois, né, teve ali a alegria, óbvio, de ter um filho e tal, mas pouco tempo depois os problemas entre ele e a mãe do Jeffrey voltaram a acontecer, e aí a gente vai seguir pela infância, né, do Jeffrey e como que era esse relacionamento depois aí na sequência, né?
Apenas alguns dias após a chegada de Jeff, os problemas começaram a surgir outra vez. Em primeiro lugar, a amamentação. Algo no processo incomodava Joyce em demasia, o que a deixava muito irritada. Ela passou a sentir um medo terrível do momento. Minha mãe sempre a encorajava a tentar relaxar. Ela dizia que o nervosismo e a dor inicial da amamentação eram perfeitamente naturais e que ela logo se acostumaria à rotina. Mas Joyce nunca se adaptou, nunca aceitou amamentar e em poucos dias desistiu de vez. Seus seios foram amarrados com uma faixa para que o leite secasse e Jeff, a partir daí, foi alimentado por uma mamadeira. Ao passar dos dias, mais problemas apareceram. O espaço apertado do quarto que dividíamos com Jeff era uma constante fonte de tensão e descontentamento. Ocorreram algumas discussões com mamãe e, após um tempo, esses conflitos se tornaram um estado permanente de apreensão e mau pressentimento. Joyce se afastou de mamãe cada vez mais, ou seja, a mãe do Lionel, a sogra dela, recusando-se a descer para comer à mesa com o resto de nós durante o jantar. Em vez disso, ficava apenas no andar de cima, sozinha na cama, enquanto Jeff dormia calmamente no bercinho de Vimy a alguns metros de distância. Ela também discutia muito comigo, travava disputas que pareciam não ter solução. Nessas horas, era comum que Joyce saísse de casa. Uma vez encontrei-a a 5 quarteirões de distância, deitada em meio ao mato alto, vestida apenas com uma camisola. Nesse ponto, é óbvio, eu já sabia sobre a infância de Joyce, o alcoolismo de seu pai, a longa batalha que havia travado para superar o comportamento dominante, violento e explosivo que ele impusera sobre ela e o resto da família. Mas sempre que eu tentava analisar a situação, chegava diante de um muro impossível de ser ultrapassado. O que eu poderia fazer para mudar o passado dela? Como eu poderia consertá-lo? O que ela poderia fazer em vez de apenas deixá-lo para lá? No meu ponto de vista, Joyce precisava esquecer todo o medo e toda a crueldade que havia experienciado enquanto criança, devendo se concentrar apenas no futuro. Parecia muito simples para mim, muito óbvio e nada complicado. Ou você superava os seus problemas, ou seria esmagado por eles. Lembrando que aqui, amigos, é um relato apenas do Lionel, o ponto de vista dele, do que ele viveu. E aí ele continua aqui, Após um tempo, tornou-se impossível continuar morando na casa dos meus pais. A tensão era absurda. Por isso, logo no início de setembro, quando Jeff tinha apenas 4 meses de idade, nos mudamos para Van Buren Street, na zona leste de Milwaukee. A nova residência era uma velha casa que tinha sido dividida em 6 apartamentos separados. Não era tão decadente, mas também não era moderna. Nosso apartamento tinha um único quarto e dava para um distrito operário da cidade, um local para famílias, com restaurantes pequenos e baratos e sorveterias, o tipo de lugar para o qual um estudante universitário poderia se mudar com sua esposa e seu filho, tendo a sensação de que estariam seguros sempre que estivesse fora. Nessa época, Jeff já balbuciava alegremente. Ele se deleitava em se sentar no cadeirão onde o alimentávamos, cuspindo a comida com energia, enquanto lutávamos para que comesse. Durante todo esse tempo, nosso relacionamento era uma mistura de bons e maus momentos.
Ainda não vivíamos um período de tensão constante, como viria a ser. Joyce conseguiu relaxar um pouco, como se estivesse começando a se adaptar a esse novo papel de esposa e mãe. Para mim, ela parecia razoavelmente feliz e satisfeita. Quanto a Jeff, ele continuava uma criança alegre e adorável. Ele gostava de brincar com animais de pelúcia, coelhinhos e cachorros, ou blocos de madeira, que amava empilhar para depois empurrá-los com um golpe súbito e vigoroso. No outono, sempre que estava em seu cercadinho, Jeff gostava de agrupar folhas que o rodeavam e depois as rasgava com ferocidade. Em setembro de 1962, me ofereceram uma vaga de assistente de pós-graduação no programa de doutorado de Iowa State University. Eu aceitei e logo depois disso, Joyce, Jeff e eu nos mudamos para o campus da Universidade de Iowa, em Ames. Nós nos mudamos para uma pequena cabana de madeira que pertencia à universidade e estava localizada em um lugar chamado Pummel Court. Era bem menor que nosso antigo apartamento em Milwaukee e estava cercada de estruturas parecidas, junto a um conjunto de barracões que tinham sido construídos durante a Segunda Guerra Mundial. A oferta de emprego da universidade incluía um generoso salário, por isso, tanto Joyce quanto eu enxergamos isso como uma oportunidade de alavancar nossas vidas, um degrau a mais na escada que nos levaria a um futuro melhor. E aí, amigos, eu vou para um trecho aqui em que ele diz que, após receber essa oferta boa de emprego, a Joyce passou a ficar mais tempo em casa só, e ele trabalhando. Joyce ficava em casa, em Pummel Court. Havíamos encontrado o lugar em um estado insalubre quando chegamos, e ela havia se ressentido do fato de ter que limpar e esfregar muito mais do que tinha imaginado de início. Novamente, Joyce passaria a maior parte do tempo trancada em casa, enquanto eu passaria a maior parte dos dias e, a partir de então, até mesmo muitas de minhas noites, trabalhando no laboratório. Como resultado, o estado emocional de minha esposa começou a se deteriorar. Um sonho recorrente passou a atormentá-la. Nele, era perseguida sem parar por um enorme urso preto. Às vezes, chegava a gritar enquanto dormia. Eu tentava acalmá-la, fazendo as sugestões típicas de uma mente analítica, recomendando que desse uma volta pela casa ou bebesse um copo de leite quente, mas nunca cheguei a falar sobre o significado do sonho em si, ou tentei descobrir sua origem. O previsível aconteceu, e nossas discussões se tornaram mais violentas, chegando por vezes à agressão física. Em algumas ocasiões, quando eu revidava com força, Joyce agarrava uma faca de cozinha e fazia movimentos ameaçadores. Em resposta, eu fugia para outro cômodo ou apenas deixava a casa de vez. No entanto, se Joyce e eu estávamos tendo problemas um com o outro, com Jeff não era diferente. Várias vezes ao longo daqueles primeiros anos, ele padeceu de inúmeras infecções. Quase toda semana parecia trazer consigo um novo round de doenças. Ele sempre contraía infecções de garganta e otites que o mantinham acordado, chorando a noite toda. Vezes sem conta, meu filho foi levado ao hospital da universidade para tomar injeções, e depois de um tempo, suas pequenas nádegas estavam repletas de caroços. Foi quando ele passou a avançar contra os médicos e as enfermeiras que lutavam para cuidar dele. Mas também tivemos nossos bons momentos, períodos em que Jeff estava saudável, cheio de vigor e de diversão. Fomos a desfiles e festivais
e a cidade de Ames tinha seu próprio zoológico, que visitávamos de vez em quando. Montei um balanço ao lado de casa e instalei uma caixa de areia para Jeff brincar quando o tempo estava bom o suficiente para que ficasse ao ar livre. Apesar de tudo, Jeff continuava sendo uma criança feliz e exuberante. Quando eu chegava em casa para a ceia, ele corria na minha direção e pulava nos meus braços. Era um menino empolgado e expressivo, e amava que brincassem com ele ou que lessem um livro antes de dormir. Ele brincava com blocos maiores agora e pedalava em um pequeno triciclo. Mais do que tudo, Jeff amava que eu o levasse comigo para andar de bicicleta, montado sobre o guidão de cromo. Em uma dessas voltas, de súbito, Jeff pediu que eu parasse. Ele estava muito excitado, de olhos bem abertos e fixos em algo que eu ainda não conseguia vislumbrar. Quando brequei a bicicleta, ele apontou mais à frente, para a direita. Abre aspas. Olha, ele disse. Olha aquilo ali. O quê? Perguntei, ainda incapaz de ver o que ele estava apontando. Ali, está bem ali, ele gritou. Olhei mais de perto na direção indicada e vi um montinho parecido com um torrão de terra. Quando me aproximei, percebi que, na verdade, era um bacurau que tinha caído do ninho e agora estava deitado, indefeso, sobre o asfalto duro. Estacionamos a bicicleta e nos aproximamos. Inicialmente, não sabíamos o que fazer, mas a pedido de Jeff, eu o peguei e juntos levamos o pássaro para casa. Ao longo das semanas seguintes, cuidamos dele até que se curasse, alimentando-o com papa de leite de xarope de milho servida em uma mamadeira de bebê. Depois de um tempo, o pássaro começou a aceitar comidas sólidas, como pão e até mesmo uns pedacinhos de hambúrguer. Ele cresceu mais e mais, até que finalmente o levamos para fora de casa para libertá-lo. Era um luminoso dia de primavera, e até hoje me lembro de como tudo parecia verde. Naquele momento, aninhei o pássaro em minhas mãos em concha, levantei-as para o céu e então abri as mãos e o libertei. No momento em que o bacurau abriu as asas e se ergueu no ar, todos nós, Joyce, Jeff e eu, sentimos um maravilhoso deleite. Os olhos de Jeff, muito abertos, brilhavam. Deve ter sido o momento mais especial, mais feliz da vida dele. É isso, amigos. Eu vou ficar por aqui porque realmente tem bastante trechos ali que eu li e eu quis ler toda essa parte para vocês terem a noção exata de como era o relacionamento dos pais do Jeffrey, de como foi a gravidez, que é algo que chama muito a atenção, né? Ela realmente sofreu muito, muito além dos problemas que se tem para algumas mulheres, né, quando estão grávidas, e essa questão dela ter tomado esses remédios que não são indicados, né, enquanto se está grávida. E aí eu decidi terminar agora com essa parte para vocês terem essa noção de que até então, mesmo com todos os problemas, tanto da gravidez dela como no relacionamento, eles tiveram esse momento ali, né, de pai e filho, pegaram um animalzinho ali que tinha se machucado e tal. Ele cita, né, o Lionel, que no momento que eles soltam o pássaro, a Joyce estava junto com os dois e tal, e ele lembra desse momento como algo incrível, né, algo muito legal que aconteceu. A partir daí, a partir do próximo episódio, e talvez esse especial precise ser feito em 3 episódios e não só em 2, eu vou entrar ali já nos detalhes, né, que levam ali para alguma explicação, né, do que possa ter afetado o Jeffrey Dahmer, tá? Então é isso, amigos. Em poucos dias eu volto com a parte 2, né, desse caso e vou fazer o possível aí para trazer essas partes de forma bem rápida, tá?
É isso, amigos, até daqui a alguns dias aqui no Crimecast.